Confusão entre a Argentina e a Inglaterra. O almirante turco Piri Reis navegou na América do Sul em 1513. Seu mapa é surpreendente. Os turcos já conheciam naquele tempo as Ilhas Malvinas, a foz do rio Amazonas e a ilha de Marajó, a Cordilheira dos Andes, as lhamas e as alpacas. Oficialmente para nós ocidentais, o Peru só foi descoberto em 1530. Portanto, o mapa já tinha o Peru desenhado com detalhes, mas não tinha sido descoberto ainda. Quem desenhou aquele mapa? Nenhum mapa português ou espanhol daquela época era tão completo. Será que daqui a alguns anos vamos aprender nos livros de história na escola que foram os turcos que descobriram a América? Na Cordilheira dos Andes reinavam os Incas. Será que os turcos já tinham conhecimento de que os Incas existiam? Então, em 1513, nós temos a presença de turcos na América do Sul. Muito antes da chegada dos espanhóis, praticamente 30 anos antes dos espanhóis, eles já conheciam a cordilheira, eles já sabiam da existência de lhamas, de alpacas, da civilização, a mesma animal lá em cima. Eles já sabiam que do lado de cá existia a Ilhas Malvinas. Tá? Esse documento, ele existe, ele é incontestável. De qualquer forma, até reescrevermos a história, aprenderemos na escola a forma republicana da descoberta da América. Cabe agora à Suprema Corte decidir a quem pertence a alçada, se aos índios umatilas ou aos brancos que sempre contaram sua história a partir da chegada de Colombo. Na verdade, o curioso dessa alçada é que percebemos que a terra não é de ninguém, não há donos da terra. Os índios, do ponto de vista de quem veio depois, estavam aqui há mais tempo. Mas quem esteve aqui antes deles? Sabemos hoje que são diferentes as origens dos índios americanos. Alguns descendem de mongóis, outros de polinésios. A maior parte dos índios americanos, eles contam a sua história, a tradição oral sempre, a partir de quê? A partir do dilúvio. E muitos índios contam o quê? Que são descendentes de homens brancos e barbudos. Eu gosto sempre de dar como exemplo dessa história a questão do Montezuma. Montezuma, quando soube que ia ser atacado, que tinha um exército estrangeiro de homens brancos e barbudos, não reagiu porque a lenda do povo dele dizia que um dia eles iam voltar. Montezuma foi massacrado pelos espanhóis porque pensou que estava na presença de deuses, pessoas do bem. E que eram pessoas de uma civilização superior, eram quase que deuses. E, portanto, ele não precisava reagir. Isso é um exemplo, mas eu poderia dar outros exemplos que apontam na mesma direção. Então, na verdade, já existem indícios mais fortes da presença dessas pessoas, os próprios índios acenam com a possibilidade de terem recebido a visita de homens brancos e barbudos em tempos remotos. E para um índio, medir tempo é uma coisa muito difícil, na medida que ele não conhece a escrita. O tempo, quando ele fica muito longo para um índio, ele começa a perder a conta, até porque ele mede o tempo através das luas. Então, você mensurar 100 anos, 200 anos, 500 anos através das luas, chega uma hora que essa datação, ela perde muito da precisão. Apesar de muitos rituais bárbaros, os astecas eram bons astrônomos e conheciam bastante a matemática. Aqui no conceituado Smithsonian Institute, já foi comprovada a existência de um barco romano de 2 a.C., que foi encontrado na Baía da Guanabara. Agora, existem outras provas também. Já foram encontradas moedas romanas no Brasil, nos Estados Unidos e na Venezuela. Agora, por que nunca fizeram esse tipo de registro? É porque provavelmente tentavam esconder dos concorrentes o que tinham encontrado no oceano.
É curioso pensarmos que os romanos também desenvolveram um programa marítimo organizado. Eles mesmos não fizeram questão de passarem à história como grandes navegadores. Por outro lado, a disciplina romana nos faz pensar que eles bem podem ter cruzado o Oceano Atlântico a remo, principalmente se pegaram uma corrente favorável. Muito bem. Então, por exemplo, os romanos eles chegaram a pôr em prática um programa marítimo muito claro de conquista do Atlântico. E além do mais, o que acontecia com os romanos? Atenção, o romano ele navegava em que tipo de embarcação? Ele navega em galera, tá? Ou seja, é sempre no braço. As galeras romanas, elas são pequenas, elas não são performáticas, ela tem uma vela que é praticamente uma vela decorativa. Agora, o remador romano, ele é um escravo. Então, se esse receber a ordem de que tem que ir, esse é obrigado a ir. Mais adiante, a galera, ela vai durar muito tempo, ela vai existir durante praticamente toda a história, por muito tempo na história. Até o século XV, você tem galera cortando o Mediterrâneo. Mas depois a gente vai chegar na galera do Mediterrâneo, que ela tem uma nuance em relação à galera romana. O que acontecia, por exemplo? Os romanos, eles tinham uma ordem, uma galera romana, quando ela avistava um barco inimigo, ela tinha a ordem de ir atrás. Ou seja, se por acaso houvesse uma disputa, uma competição entre um barco de Cartago e um barco de Roma, o barco de Roma era obrigado a percorrer o barco inimigo. E se o barco inimigo fosse procurar refúgio em alto mar, o barco romano era obrigado a ir atrás. Tá? Onde essa conquista, onde essa disputa levou esses povos, não dá muito para a gente precisar. Agora, os romanos, um belo dia, resolveram que iam fazer um programa, mas é um programa claro, que nem os portugueses no século XV. Nós vamos conquistar o Atlântico. E eles começam a navegar sempre pelo norte, tá? A navegação, ela se dá nesse sentido. Onde eles estiveram, ninguém sabe precisar. Os romanos estiveram navegando por toda a costa atlântica da Europa e mesmo no norte da África, seguindo as velhas rotas fenícias. Mas eles andaram cortando esses mares. Agora, o primeiro registro que a gente vai ter, que é muito interessante, de um navegador, vai ser Brandão, que é um celta. Ele navegava a partir de onde? Para começar, vamos localizar os celtas. Né? Os celtas, eles vivem ao norte da França, um pouco aqui no sul das Ilhas Britânicas, tá? E esse monge celta Brandão, ele morava no convento de Bristol, ele vai começar a navegar, eu estou agora no século V. Por onde é que Brandão viaja? Isso é que é o mais interessante, que ele escreve isso, ele escreve, não que esteve, mas ele escreve que viu a ilha chamada Brasil. Vou recordar o que eu já falei. O nome Brasil aparece antes da descoberta mais ou menos 90 vezes na literatura universal. Então Brandão teria avistado uma terra, que ninguém sabe dizer qual é, que ele disse que era a terra do Brasil. Em que tipo de barco ele viajava? Ele viajava num ponto bretão, que é também um barco muito rudimentar, também com velas muito rudimentares, é um barco com mastro e tudo mais, mas não é um barco de uma performance muito interessante. Antes de avançar com o Brandão, eu vou dar uma recuada, porque aconteceu um evento, esse evento ele também está registrado pela história, no ano 61 da nossa era. E o que aconteceu? Um belo dia, numa praia no norte da Europa, perto da Alemanha, chega uma balsa com homens de pele diferente. Provavelmente eram índios americanos, que estavam navegando, até porque os índios americanos deviam sentir fascínio também pelo mar. O que eles estavam fazendo na Europa? Na minha opinião, eles estavam indo descobrir o Velho Mundo. E o que acontece? Assim que eles chegam em terra firme, os romanos dominavam essa região do norte da Europa, eles são aprisionados e são dados de presente, eles já eram uma curiosidade para os habitantes do Velho Mundo, eles são dados de presente para o procônsul romano Quintus Melentus Celsus. Um presente, índios americanos em 61 depois de Cristo, 61 da nossa era. Muito bem. Então, depois nós já vimos Brandão.
Agora, vamos chegando lentamente aos vikings. Os vikings, eles vão deixar escrito a chegada deles no Novo Mundo. Aí já em contexto, realmente aqui eles estiveram, e eles vão deixar uma série de documentos. Esses documentos, eles estão todos eles guardados na Biblioteca Real de Copenhague. Antes da gente chegar no Novo Mundo, eu tenho que falar uma coisa sobre o barco que eles usavam. Porque o barco viking é o menos performático de todos esses que a gente já viu. O barco viking era pouco performático, mas sua vela ajudava seus remadores. É o menor de todos. A vela que eles usavam, uma vela quadrada, também praticamente um pano decorativo. Agora, o interessante é que com esse barquinho, sem nenhuma capacidade, sem nem grande autonomia, com esse barquinho, eles fizeram coisas inacreditáveis. Só para a gente ter uma ideia, eles vão cruzar o oceano, mas eles saindo do norte da Europa, eles vão chegar a fazer ataques no Mediterrâneo. Na verdade, se eles não tivessem escrito, ninguém ia acreditar. Muito bem, e o que acontece? Eles começam a navegar em direção às ilhas. Existe um documento que está escrito de um certo navegador, Ari Madsson. Esse Ari Madsson, ele conta que ele pegou um vento e foi bater numa terra estranha. E o mais curioso que ele conta, atenção, eu estou falando de um documento que está guardado, está escrito. Esse documento chama Landma Madsson. Esse documento, ele conta a seguinte coisa. Esse Ari, ele chegou numa terra onde existiam homens brancos. E, além do mais, ele foi batizado. Eu quero lembrar que o cristianismo, ele só vai chegar, né, nessa parte do mundo, lá no norte da Europa, lá na virada do século 1000. Eu estou falando de um navegador que bate numa terra desconhecida. Eu estou falando de um navegador viking, ou seja, pessoas que conheciam bem a região. Ele bate numa terra onde ele não conhece, ninguém conhece, ele encontra homens brancos que vão batizá-lo, ou seja, são homens brancos cristianizados, cristãos. De qual é a origem dessa gente? Será que o Brandão, quando navegou, deixou uma comunidade celta no Novo Mundo? Isso é pura especulação, não se tem nada de certo. As rotas vikings para a América eram bem conhecidas e eram utilizadas constantemente. Não sabemos como ou porquê, mas está escrito que a cruz de Cristo já era conhecida na América quando os vikings lá chegaram. Mas o mais interessante é que mais adiante os vikings vão por 2 vezes tentar conquistar a América do Norte. E o que acontece nessas 2 tentativas de conquista? Primeiro, elas vão ferir a lógica de dominação e de conquista dos vikings. Porque o que o viking fazia? Ele chegava por terra, ou melhor, por mar, fazia um ataque relâmpago, surpresa, roubava e pilhava o que ele queria, embarcava e voltava. Quando se trata do Novo Mundo, eles vão mudar a tática, eles vão tentar se estabelecer. Tá? Aí a gente volta a ter problemas de tradução. O que acontece é que esses documentos eles têm problemas de tradução. A gente não consegue entender direito o que houve, o que liquida com a experiência viking no Novo Mundo. Mas o que dá para ler, o que dá para interpretar é que um belo dia a comunidade viking que está estabelecida há muito pouco tempo no Novo Mundo, ela é atacada. E ela, do dia para a noite, ela é obrigada a ir embora. E eles teriam levado crianças, eles teriam tido tempo de levar crianças do Novo Mundo em direção à Europa. E essas crianças, depois, quando elas começaram a dominar a linguagem, elas contaram coisas que são surpreendentes. Elas disseram que, por exemplo, que a cruz de Cristo já era conhecida na América. E que muitas coisas que elas viam no Novo Mundo, no Velho Mundo, elas já conheciam de casa. Tá? Isso são coisas muito curiosas, não existe uma explicação para isso. Agora, eu queria comentar 2 coisas. No Museu do Homem, em Buenos Aires, existem pesquisadores que garantem que os vikings já navegavam há muito mais tempo.